Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, que bom estar com vocês nesta manhã de domingo. E eu tenho muita alegria também em receber aqueles que estão como amigos assistindo às programações da Igreja Batista da Freguesia. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Eu quero lembrar a vocês os pedidos de oração que recebemos. Nós vamos estar orando por vários pedidos. Nós vamos estar orando pelos tios da Rose, a seu pedido. Nós vamos estar orando também pelo Ribeiro e sua família, que perderam um cunhado, Joselito. Vamos estar orando pelo Vanilton, pedindo a Deus que o abençoe, que o dê a ele completa restauração da ação da Covid-19 sobre ele. Vamos orar pela Cíntia, a pedido do André e da Ellen. Vamos estar orando pela Sandra, a pedido da Priscila. Orando ainda pelo Alexandre e pela Genina, esse casal que está tão próximo da nossa igreja, eles têm tanto interesse pelo Evangelho. Nós vamos estar orando tanto pelo seu trabalho. Alexandre está pedindo a Deus um trabalho, e vamos orar pela família. Sem esquecer de orar pelo Marcelo, jovem da nossa igreja, que está buscando a completa restauração da sua vida e pede orações também pela sua família. Vamos lembrar de orar também pela Fabrícia, uma jovem querida que tem assistido o pequeno grupo dos jovens, e nós vamos estar, o pequeno grupo multiplicador, está orando por ela também. Muito bem, vamos orar também, como sempre fazemos, pelos mais vulneráveis, orar pelos profissionais de saúde, orar pelos dirigentes da nossa pátria. Nós estamos aqui neste culto matinal e teremos à noite, às 19h30, o culto em família. E você está convidado para estar assistindo também o culto da noite. Todas as terças, quartas, quintas e sextas, nós temos a transmissão do Oração e Ação, que é um trabalho feito para trazer a palavra de Deus com um enfoque jovem na quinta-feira, com um enfoque infantil na sexta-feira, com um foco no estudo da Bíblia na quarta e pregação do Evangelho na terça-feira. Quero lembrar algo também muito bom, que é o fato de que nós estamos com o nosso site remodelado. E eu queria convidar você a entrar no nosso site, o site da Igreja Batista da Freguesia, www.batistafreguesia, minúsculo freguesia com s.com.br. E ali você vai poder ter as informações básicas com relação à nossa igreja. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção para esse momento de pregação do Evangelho. Querido Deus, muito obrigado pelo Teu amor por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, Senhor, felicidade de estarmos vivos, Senhor, estarmos com saúde, podendo participar dessa transmissão. Muito obrigado, Senhor. Eu quero suplicar que o Senhor abençoe grandemente a todos esses que estão sintonizados conosco, Pai. Que eles possam ser abençoados na sua vida pessoal, na sua família, Senhor, e que Jesus Cristo, Senhor, que é o centro da nossa fé, seja adorado e louvado neste culto. Peço, Senhor, que o Senhor me unja com o Teu Santo Espírito para trazer a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero trazer um assunto que me é muito caro, e eu queria lembrar a vocês, antes de mais nada, a música evangélica tem alguns compositores e cantores muito bons, mas há um que eu gostaria de destacar, e eu vou trazer a mensagem dessa manhã, calcada, logicamente, na Bíblia, mas inspirada em uma das músicas do compositor e cantor Estênio Márcios. Depois você entre na internet, localize Estênio Márcios. Não estou fazendo propaganda, ele não precisa, ele é um cantor e compositor reconhecido, mas ele tem uma música que se chama Cora Coração. A música se chama, grave aí, Cora Coração.
uma música belíssima que fala do episódio de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Essa música é emocionante. Então, logo depois deste culto, procure lá, Estênio Márcios, música Cora Coração. E eu vou estar me inspirando em trechos dessa música que vão inspirar os quadros deste sermão, ok? Eu gostaria de ler para você as estrofes dessa música. Preste atenção. Lembre da figura de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Aliás, nós vamos fazer diferente. Nós vamos primeiro ler o texto, depois eu vou ler a letra da música e nós vamos então desenvolver o sermão. Abra sua Bíblia em João 13. João 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. João 13, versículos 1 a 17. Ok? Acharam? Muito bem. Vocês sabem que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem a ceia, a última ceia, né? Mas o evangelho de João vai dar ênfase durante a ceia, naquele momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Momento belíssimo, que tem situações que nos inspiram. Então vamos lá, vamos ler João 13, de 1 a 17. Prestando bastante atenção, acompanhando aí a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se Jesus da ceia, tirou sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas lava também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Texto lindíssimo. E agora eu vou ler algumas estrofes em ordem da música feita por Estênio Márcios. Seria tão bom termos tempo para ouvi-la aqui também, as questões de direito autoral, mas eu vou ler a poesia da música de Estênio Márcios. Preste atenção. Toalha nos ombros, bacia nas mãos,
É grande o assombro de vê-lo no chão. O orgulho que presto me arrasta para o mal levou com este gesto um golpe fatal. Os anjos seu nome ardendo proclamam e os astros insones por ele se inflamam. O espírito ameno carrega consigo e lava sereno os pés dos amigos. Cora então o coração, vê seu mestre senhor de bacia na mão praticando o amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. Lindíssimo texto, lindíssima música, e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse texto, sobre essa música. Primeira estrofe da música: toalha nos ombros, bacia nas mãos, é grande o assombro de vê-lo no chão. O cenário desse texto, dessa cena que nós descrevemos lendo o texto, é um cenáculo, um segundo andar. É o cenáculo que a Bíblia descreve como sendo um cenáculo mobiliado, como sendo uma sala de jantar daquele tempo. Possivelmente havia uma mesa grande, baixa, longa. Havia pratos, possivelmente, cálices, alguns utensílios. E a data é uma data muito específica, que é a data da Páscoa judaica. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermento. Era também o dia do sacrifício do cordeiro pascal. Havia comida, ao menos haveria pão, vinho, cordeiro e ervas amargas que eles comiam naquele dia. Como nós sabemos, Mateus, Marcos e Lucas descrevem a ceia. O foco está na ceia. Mas João descreve Jesus lavando os pés dos discípulos. E eu quero convidar você para pensar comigo naquela cena. Estão todos na mesa, ou à mesa. Certamente havia alegria, havia o encontro, havia falatório. Havia um clima bom no ar. De repente, Jesus, o Filho de Deus, se levanta e tira a sua roupa. Parte do seu corpo fica nu. Ele pega uma toalha e se enrola naquela toalha, enrola na cintura. O barulho da conversaria, o barulho das risadas, dos pratos que se moviam sobre a mesa, de repente vai diminuindo e se silencia completamente. E eu posso imaginar todos olhando para Jesus naquele momento. O Jesus de tronco despido. Jesus então pega uma vasilha, uma bacia e derrama água naquela bacia. E eu vejo Jesus carregando aquela bacia com cuidado para não derramar. E ele se dirige até onde está Pedro. Jesus então se abaixa, ajoelha-se diante de Pedro, pega aqueles 2 pés rudes, secos, pés de pescador, e Jesus começa a lavar os pés de Pedro. Eu fico imaginando que o silêncio é total, silêncio completo. O único barulho que se ouve naquele cenáculo é o barulho da água. Eu imagino o constrangimento que há no meio daqueles homens, um certo assombro, porque lavar os pés era uma atitude bastante honrosa para receber visitantes ilustres em casa, mas o gesto de lavar os pés normalmente era feito pelos servos mais simples e em muitas situações até pelos escravos. Ao menos um daqueles discípulos deveria ter feito aquilo, mas quem fazia era o Messias, era o Filho de Deus. Era Jesus, o Filho de Deus, que estava ajoelhado no chão, lavando os pés daqueles homens.
Era Deus ajoelhado, servindo aos homens. Pedro então vai dizer assim: Senhor, tu me lavas os pés? E aí Jesus responde: olha, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E a gente fica pensando, mas depois quando? Será que o ser humano contemporâneo já compreendeu a grandeza daquele gesto de Jesus, o Filho de Deus, de torso nu, enrolado numa toalha, lavando os pés dos homens? A segunda estrofe da música de Estênio Marcius diz assim: o orgulho que presto, ou seja, o orgulho que rápido, o orgulho que presto me arrasta para o mal, levou com esse gesto um golpe fatal. Provérbios 21:4, um versículo muito bonito, na NVI diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Aquele gesto de Jesus foi um golpe fatal no orgulho humano. O orgulho é capaz de fazer pessoas como nós arrogantes, nos leva a pensar que sabemos tudo, que podemos tudo. Lucas 18, 24 a 25 chega a dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eu tenho certeza que Jesus não tem, ou não tinha, ou não tem nada contra os ricos, mas ele está se referindo ao orgulho. Como é difícil que alguém orgulhoso, alguém vaidoso, alguém arrogante entre no reino dos céus. Mas que lição de humildade Jesus está dando aos homens naquele momento. O orgulho é capaz de nos fazer pensar que só vale aquilo que nós somos, ou só vale aquilo que nós temos, ou só vale aquilo que nós pensamos. Ou alguém orgulhoso pode pensar assim: olha, se fulano ou fulana não pensam como eu, eles não têm valor, eles não importam. Alguns praticamente matam os que não pensam como eles. E é esse mesmo orgulho que é capaz de impedir pessoas como eu e como você de perdoar ou de pedir perdão. O gesto de Jesus nos ensinando a lavar os pés tem que ser um golpe fatal na nossa insensibilidade. Porque o orgulho também, tantas vezes, faz com que nós sejamos pessoas insensíveis. Um gesto fatal no orgulho. Como é importante que nós sejamos sensíveis aos gestos de Jesus, principalmente ao seu gesto de se entregar, morrer na cruz, no nosso lugar pelos nossos pecados. Que importância! Perceber que Ele nos deu tudo, que Ele se humilhou, se fez homem para isso. Eu não canso de contar uma história real com H. Muitos de vocês já conhecem a história da Ésia, uma senhora que morou perto da nossa igreja, uns 2, 3 prédios depois. Um dia, naquelas madrugadas, naquelas manhãs que nós cantamos na rua, das manhãs da ressurreição, na Semana Santa, uma daquelas vezes que nós no domingo amanhecemos cantando ali nas ruas, a Ésia, de uma das janelas lá do prédio, nos viu cantando no amanhecer e ela achou interessante. E Ésia, uma senhora já de uns 60 e tantos anos, quis visitar nossa igreja. E nos visitou numa quarta-feira, numa reunião de oração. Naquela reunião de oração, ali lemos um trecho bíblico, oramos, e ela perguntou assim: eu posso aceitar esse Jesus como meu Salvador? E nós ficamos assim impressionados, porque era talvez a primeira vez, não, era a primeira vez que ela estava indo ali à igreja. E nós falamos: pode, e explicamos de uma forma simples ali o evangelho para aquela mulher. E então ela
agradeceu, ela aceitou a Cristo e nós oramos por ela, aquele momento tão singelo. Logo depois, Ésia baixou ao hospital. Ela já tinha um câncer que caminhava, se desenvolvia, ela foi para o hospital Marcílio Dias. Era uma senhora de uma certa idade. E aí nós fomos visitar aquela senhora no hospital Marcílio Dias. Me lembro que fui eu e Marlene fomos eu e Marlene visitar essa mulher. E lá chegamos numa ala muito simples dali do hospital e Ésia estava sendo atendida lá numa cama com um cobertor até o nariz. A gente só via os olhos de Ésia, mas estava lúcida e talvez ela quisesse esconder a ausência da dentadura, né, que ela talvez não estivesse usando. E ali nós conversamos um pouco com ela e sabíamos que ela estava numa situação grave, e aí perguntamos: Ésia, o que é que você gostaria que nós orássemos pelo que por você? O que é que você precisa? E Ésia, tão doente, numa situação terminal, ela olhou para nós e, embora não víssemos a sua boca, nós pelos olhos percebemos que ela sorriu e ela disse assim: eu não quero pedir nada. Eu só quero agradecer a Deus, eu já tenho tudo. Ésia não tinha vaidade alguma e ela compreendeu muito claramente que tudo que ela precisava era a salvação em Jesus. E aí nós só oramos agradecendo. Aquela mulher que podia pedir tantas coisas, necessitar de tantas coisas, desejar tantas coisas, ela só queria agradecer porque Ésia tinha tudo. 2 semanas depois, Ésia partiu para a eternidade. Muito bem, não havia orgulho, havia gratidão. A terceira estrofe desta música, que fala do momento de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, diz o seguinte: os anjos seu nome ardendo proclamam, e os astros insones por ele se inflamam. Aquele mesmo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se ajoelhou diante daqueles homens lavando os seus pés, e certamente lavou até mesmo os pés de Judas, que dali a um pouquinho iria traí-lo. Aquele Jesus era louvado pelos anjos do céu, até os astros proclamavam o seu nome. Eu quero convidar você que deixe aí João 13 marcado e venha comigo até o Salmo 19, no versículo 1, em que nós vemos essa obra linda, poética, que diz assim, Salmo 19, 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O mesmo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, a quem até os céus proclamam, estava ali, lavando os pés dos homens. O Jesus do cenáculo é o Filho de Deus, é o próprio Deus. É o Jesus da criação, é o Messias da história de Israel, é o Cordeiro prometido, como diz a Bíblia, e horas depois ele já estaria pregado na cruz. E ao terceiro dia ressuscitaria glorioso. Esse Jesus, exaltado pelos anjos, por toda a criação, dono de todo o poder, é aquele que lava os pés dos homens. A quarta estrofe dessa música de Estênio Macho diz que o espírito ameno, ou seja, suave, o espírito ameno, carrega consigo e lava sereno os pés dos amigos. Nada disso. Toda essa glória, todo esse poder, nada disso impediu Jesus de ser suave, de ser humilde e de ser sereno. Jesus lava os pés dos seus amigos e o texto diz no versículo 7, Jesus diz assim: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Jesus sabia que no futuro, pessoas como eu e vocês, estaríamos aqui lendo esse texto na luta de compreender um amor tão grande, o amor tão grande que Jesus tem por nós, tem por você. A quinta estrofe desta música diz: cora então coração. Esse corar é o corar o rosto, ficar com a cara vermelha, corada de vergonha. E aí transfere essa figura poética ao próprio coração e diz: cora então coração,
vê seu mestre e Senhor de bacia na mão, praticando o amor. Jesus lava os pés dos discípulos com a finalidade de ensiná-los, de ensinar algo a eles. Mas eu fico pensando, será que Jesus lavou os pés dos seus discípulos só para ensinar algo para aqueles discípulos lá? Não. Para ensinar os discípulos de todas as nações, de todos os tempos, de agora, eu e você. É um erro encarar Jesus como um modelo inatingível. Jesus fez aquilo para que nós aprendêssemos que nós deveríamos fazer isso, nem que de modo figurado também, com o nosso próximo. Vale a pena a gente ler o pequeno trecho do versículo 12 ao versículo 17, para entender bem o que é que ele quer nos ensinar. João 13, de 12 a 17, preste atenção. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Interessante isso, o termo bem-aventurado sois, se as praticardes. Bem-aventurado é feliz. Diz assim: você será feliz se você fizer isso. Se você quebrar o seu orgulho, se você amar o seu próximo, se você amar o seu Deus, se você de forma humilde se aproximar amorosamente daqueles que estão ao seu redor. Lavar os pés uns dos outros. A vitória de Jesus na cruz certamente é única. Só Ele poderia morrer na cruz por nós, pagar o preço dos nossos pecados. Mas o estilo de vida de Jesus, não. O estilo de vida de Jesus é algo que nós precisamos aprender, seguir, repetir o estilo de vida de Jesus. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, em 1 Coríntios 11:1, vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A nossa tendência é discriminar, escolher umas poucas pessoas para a gente amar, discriminar mesmo, a verdade é essa, e até culpar outros pela nossa dureza, pelo nosso orgulho. Há um filósofo ateu, Jean-Paul Sartre, e ele diz assim: olha, o inferno são os outros. Às vezes a gente faz isso, a gente atribui aos outros as falhas que tantas vezes seriam nossas mesmo. O Salmo 34, versículo 18, vai deixar muito claro que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, ou seja, humilde. Quando nós temos um coração endurecido, orgulhoso, esse coração deve corar de vergonha diante do Jesus de bacia de água na mão. Quero lembrar o que está posto aqui no versículo 17 de João 13, que diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Queridos, não há espaço para crentes filosóficos, mas crentes de atitude. Há filósofos que pensam que são crentes, mas são apenas filósofos. A fé tem que produzir bem-aventurança, e para produzir bem-aventurança, a fé precisa produzir prática. O grande escritor Mark Twain, ele dizia: não me preocupa o que as pessoas não sabem sobre a Bíblia, mas com o que elas sabem, mas não praticam. O último verso da música de Stênio Márcios diz assim: muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves
tu deves curar. Quando Jesus, de toalha, de bacia na mão, se ajoelha no chão diante de Pedro, ele diz assim, olha, Pedro fala, nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro só conseguia enxergar daquele gesto a questão da própria humilhação. Ele não conseguiu enxergar a nobreza do gesto de Jesus. Realmente a vida e a mente de Pedro precisavam mudar. Lucas 22, 24 diz algo interessante. Logo depois da ceia, Lucas vai relatar uma conversa entre dois dos discípulos que começam, depois de ver tudo isso acontecer, eles falam assim, olha, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Logo depois de Jesus fazer isso, eles já estavam discutindo, e de nós, quem é o maior? Quem é o maior? Às vezes os homens têm muita dificuldade de entender esse gesto maravilhoso de Jesus. Se você quiser ter parte comigo, disse Jesus, vai ter que aprender o significado de lavar os pés. A música de Estênio Marcius diz que há feridas demais que deves curar. Realmente a sociedade, as famílias têm feridas demais causadas pelo orgulho, que poderiam ser solucionadas por gestos de humildade, de pedir perdão, de perdoar. E nós temos que nos perguntar tantas vezes, será que entre nós há feridas que precisam ser curadas? Será que nós já aprendemos todas as lições da bacia e da água? Você poderia fazer uma autorreflexão agora, e eu quero convidar você e a mim mesmo, para que nós façamos a seguinte reflexão. Há alguém de quem você costuma falar mal? Você tem o hábito de falar mal das pessoas? Há alguém com quem você não fala? Você não fala com essa pessoa, ou não fala com várias pessoas? Será que haveria alguém que você simplesmente ignora? Ignora, essa pessoa para mim não existe. Será que haveria alguém que você não perdoa de jeito nenhum? Será que haveria alguém de quem você guarda uma profunda e antiga mágoa, uma recordação de mágoa? Será que haveria esse tipo de pessoa? Alguém de quem você tem inveja? Querido, talvez seja a hora de ajoelhar, de lavar os pés. E de lembrar o seguinte, Jesus diz muito claramente, olha, se você quiser ter parte comigo, você precisa entender o que é lavar os pés uns dos outros. Você quer ter parte com Cristo? Você quer ter parte com Jesus? Pois saiba que há feridas demais que precisam ser curadas. E Jesus já lhe ensinou como fazer isso. Se você quiser ter parte com Cristo, você precisa viver segundo a vontade de Deus. E você e eu precisamos ser imitadores de Cristo, como Paulo, inspirado por Deus, nos ensinou. Ore, coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina de forma tão clara, tão linda, tão poética, tão profunda, a necessidade de que nós nos amemos uns aos outros, de que nós amemos ao Pai acima de todas as coisas, de que nós precisamos ser imitadores de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, na vida prática, Senhor. Fé não é apenas filosofia, mas é prática de vida. Então ajuda-nos a quebrantar o coração. Ajuda-nos a que nos enchamos da presença do Espírito Santo de Deus em nós, Pai. E não de contenda, e não, Senhor, de orgulho, e não, Senhor, de mágoas. Ajuda-nos a que compreendamos a importância de lavarmos os pés uns dos outros, para que sejamos bem-aventurados, Pai.
Senhor Deus, quero suplicar as tuas bênçãos sobre todos esses pedidos que hoje foram apresentados, pedidos de saúde, pedidos de trabalho, pedidos, Senhor, de paz em família, pedidos de conforto, mas também demonstrações de gratidão, Pai. Abençoa aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Firma, Senhor, a fé de cada um deles, Pai, eu te suplico. Pai de amor, abençoa os menos favorecidos, os mais vulneráveis da nossa sociedade. Abençoa, Senhor, eu te suplico os profissionais de saúde, ó Deus, como eles precisam de Ti e da Tua proteção. E quero suplicar pelos governantes da nossa pátria. Senhor Deus, aqueles que são bons, e só o Senhor realmente sabe quais são, nós não temos capacidade de enxergar o coração, mas o Senhor sim, aqueles que são bons, Senhor, fortalece-os, dê a eles sabedoria, proteção, Senhor, que eles possam permanecer firmados nas Tuas palavras e na Tua vontade. E aos maus eu suplico transformação, restauração. Mas também, se não aceitarem, Senhor, a Tua orientação, retira-os das posições de poder, é o que nós te suplicamos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nos ver hoje, às 19h30, no culto em família. Bom almoço com a sua família. Nós nos vemos mais tarde. Até lá.